Historiando com o professor Miguel. A nossa aula de hoje vai ser uma aula diferente. Hoje nós vamos dialogar com a sociologia. História e sociologia andando de mão dada para nós falarmos desse assunto que é muito interessante, muito importante, onde a sociologia nos dá os respaldo, ou o respaldo de nós entrarmos nesse assunto, que são os movimentos sociais. Dentro desses movimentos sociais, queremos enquadrar primeiramente as mulheres em movimentos políticos e sociais no Brasil. Para início de conversa, nós queremos que vocês entendam que o modelo de família e sociedade patriarcal prevaleceu no Brasil por séculos, desde o período colonial. Nesse padrão, as mulheres estavam submetidas ao patriarca, ou seja, as mulheres estavam submetidas ao homem, ao chefe de família, ou chefe da família, e não podiam participar das decisões políticas do país. Porém, em diversos momentos das lutas sociais da história brasileira, a participação das mulheres foi fundamental, como na resistência à escravidão. Na antemão, queremos que vocês entendam que Dandara do Palmares, por exemplo, é um nome muito importante na luta do Quilombo do século XVII. Outro importante nome na luta contra a escravatura ou contra a escravidão negra aqui no Brasil é de Luzia Marim, envolvida no levante dos malês de 1835. Também na primeira metade do século XIX, a escritora e educadora Nísia Floresta publicou uma das suas primeiras obras, ou publicou a primeira obra que tem como título Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, inspirada nos escritos de inglesas que levantaram ou lutaram pela igualdade de direito entre mulheres e homens. Nísia também considerada a pioneira do feminismo no Brasil, não apenas por defender os direitos das mulheres, mas ela aderiu à causa abolicionista da época. Na continuidade dos avanços nas lutas por direitos políticos no país, tem um nome especial desse movimento sufragista, um nome marcante que marcou o início do século XX na atuação da bióloga Berta Lutz. Em 1922, Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, também dirigido por ela. Essa se destacou porque ela abre o contexto da ruptura patriarcal, machista, masculino, e entra com um contexto agora como proposta. Quando ela critica, ela lança uma proposta para o avanço que estava acontecendo na Europa e alguns países, e as mulheres lutando, nas suas lutas, elas estão conseguindo os seus direitos sociais e políticos. Então abre-se um leque para o avanço político e a introdução ou a penetração das mulheres dentro desse contexto. Falaremos um pouquinho sobre esse contexto que nós acabamos de falar, sobre essa mulher que se destacou no contexto da política, certo? Então vamos falar um pouco sobre ela. Essa mulher que eu estou referindo é simplesmente a bióloga Berta Lutz, que se destacou nesse contexto bem aí sobre a política. O grupo passou a lutar em diversos estados do país. Promoveu o congresso para debater questões trabalhistas e sobre o voto feminino. As pressões da federação que levaram à conquista do voto das mulheres, assegurando no Código Eleitoral de 1932, o governo provisório era, no contexto aqui, Getúlio Dornelles Vargas. Porém, antes mesmo dessa conquista, em 1927, no Rio Grande do Norte, concedeu às mulheres, por meio de sua lei eleitoral do Estado, o direito de votar e receber voto. No ano seguinte, Alzira Soriano venceu as eleições para a prefeitura de Laje, cidade norte rio-grandense. Então, Soriano não foi somente a primeira prefeita brasileira, mas latino-americana.
ela se destacou sendo a primeira prefeita no Brasil e também no contexto latino-americano. Ao longo de todo o século XX, a participação das mulheres foi essencial nas lutas, não apenas relacionada às mudanças na legislação, mas em diversas outras lutas cotidianas. Podemos destacar, por exemplo, a atuação feminina na greve geral de 1917, a primeira do país, no momento em que ideias anarquistas e socialistas ganhavam força entre os operários brasileiros. Em momentos ditatoriais da história do Brasil, como do Estado Novo de 1937 a 45 e a ditadura civil-militar de 64 a 85, as mulheres participaram ativamente dos núcleos de resistência contra regimes, fossem eles articulados, aliás, o regime se fosse articulados por partidos políticos como o Partido Comunista ou organização que aderiram à luta armada para combater o autoritarismo. E assim, as mulheres vão se destacando. No pós-ditadura militar, as mulheres se destacam. A Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, levaram 26 mulheres ao parlamento. A participação das mulheres na política brasileira e o crescimento do debate político sobre questões relacionadas aos seus direitos apresentou significativo progresso nas últimas décadas. Temos também, como recentemente, uma mulher como presidente do Brasil. Então, na política, foi um avanço imenso. Só que as mulheres continuam até os dias de hoje lutando pela igualdade social, pelas conquistas de um mundo patriarcal. Historiando com o professor Miguel.